Olha só, eu quero que você veja comigo essas imagens. Não sei se o pessoal consegue colocar na tela aí pra gente. Um senhorzinho caminhando na rua, o seu Odail, 57 anos. Ele é gravemente atingido por uma fiação que se rompeu de um poste. Essas imagens são fortes, por isso que a gente borrou essas imagens. Você vê que o seu Odail, ele sofre uma forte descarga elétrica, o corpo dele é arremessado para longe. Tudo isso aconteceu ali na Vila Iracema, região do Putim, região sudeste aqui de São José dos Campos, incidente causado por causa disso aí, ó, uma cratera que se abriu na rua por causa de uma tubulação que acabou se rompendo, uma tubulação da Sabesp de água que se rompeu, causou uma erosão no solo e aí esse poste de luz acabou caindo junto com o buraco, os fios ficaram espalhados ali no chão. Agradecer aí a gentileza do Estevão, do repórter aéreo São José dos Campos, que gentilmente cedeu pra gente essas imagens de drone, mostrando como que ficou a situação da cratera ali no local. Aqui no nosso telão já está a Duda Vasconcelos, acompanhou ontem à noite os desdobramentos dessa história, né, Duda? Eu sei que daqui a pouquinho tem reportagem atualizando esse caso, explicando como que essa cratera se abriu, mas eu queria que você já começasse atualizando pra gente a situação, as condições de saúde do seu Odail. Ele foi internado, teve queimaduras gravíssimas. Conta tudo pra gente, como é que ele tá nesse começo de manhã, a família te respondeu alguma coisa? Bom dia pra você novamente. Lucas, bom dia novamente a você, a quem nos acompanha. Eu acabei de falar com a família. O seu Odail segue na UTI, segue em estado gravíssimo. Os médicos constataram que ele teve 50% do corpo queimado, principalmente na parte de trás, né, nas costas, que ficou em contato com o solo no momento em que ele foi atingido por esse cabo de energia elétrica. A família diz que passou a madrugada no hospital da Vila aqui de São José para tentar a transferência. O próprio hospital da Vila diz que o melhor para o paciente é ir para a Santa Casa, que tem uma ala referência em queimados, mas como eu tinha falado já no teaser, a ala do SUS da Santa Casa está sem vaga. A família está fazendo o possível e o impossível para conseguir transferir o seu Odail da Vila para a Santa Casa, porque o quadro dele é muito delicado por conta da queimadura. A irmã do seu Odail me falou também que o quadro é delicado porque ele está recebendo muito líquido, por ter tido o corpo queimado. E esses líquidos estão sobrecarregando o fígado e ele pode ter que passar por um procedimento de hemodiálise. Então é um quadro muito sensível. Disse que as próximas 24 horas são fundamentais para entender a melhora desse quadro e como é que ele vai se comportar. Por isso a família frisou para mim, não puderam estar aqui nesse momento, estão todos lá no Hospital da Vila, uma parte na Santa Casa, tentando essa transferência, que segundo os médicos e segundo a família, é de suma importância para dar uma melhor estabilidade no seu Odail e aí sim que ele possa sobreviver sem grandes traumas e ferimentos causados pela fiação. A gente está aqui na rua Itambacuri, onde aconteceu o acidente. A cratera segue por aqui, tem uma placa dizendo homens trabalhando, mas desde que nós chegamos, nós não vimos nenhum funcionário de Sabesp, Prefeitura, EDP trabalhando. Segundo os moradores, hoje de manhã só veio um pessoal da Comgás, né, da equipe do gás. Mas a energia e água restabelecidas na cratera, a Donias Araújo mostra para vocês, tem um cano de água ainda solto. E tudo indica que foi justamente a água vazando na rede de tubulação que fez com que a cratera cedesse, caísse o poste e aí sim atingisse o seu Odail. Bom, Lucas, como você falou, ontem à noite eu estive aqui, conversei com a família. A gente vai exibir agora uma reportagem do que é que eu falei com eles na noite de ontem. Odail Pereira da Silva, de 57 anos, mora na própria rua Itambacuri com os pais. Na manhã do acidente, ele saiu de casa para ir à mercearia, como fazia de costume aos domingos. Mas no caminho, acabou atingido por um fio elétrico que se rompeu com a queda do poste. Imagens da câmera de segurança da casa da vítima registraram tudo. Ele sofreu uma descarga elétrica, ficou por mais de 1 minuto tomando choque e foi socorrido em estado grave pelo próprio pai. A princípio eles estavam aqui no portão, ele saiu, voltou e possivelmente ele ia, né, no mercado. E ao ele sair, ele subir, exatamente aqui nesse ponto, o fio desprendeu do poste que caiu, que cedeu, e acabou ocasionando na fatalidade, né? Ficou cerca de 1 minuto e 20 aproximadamente, né, com a corrente né, elétrica pelo corpo. E somente quando o fio se rompeu que a gente pôde
prestar os primeiros socorros. Eu cresci aqui nessa casa com meus pais e assim, a gente quer um respaldo de prefeitura, Sabesp, PDP, não sei quem, para poder estar nos auxiliando aí de uma forma que possa tirar eles de lá. Porque, né, a gente sabe que não vai ser fácil, porque o estado dele é gravíssimo, né? E alguém tem que se responsabilizar por isso que aconteceu aqui. Porque faz 5 dias que essa tubulação de água está vazando aí. O poste cedeu porque encharcou a terra embaixo. E não é um tubo de água, é uma tubulação. Essas imagens aéreas ajudam a dimensionar o impacto. Do alto dá para ver a extensão da cratera e os fios espalhados pelo asfalto. A cena assustou moradores da região. Aqui, há uns 6 anos atrás, já caiu esse paredão que fica os postes, já caiu. Foi feito o muro de arrimo. Fizeram muito bem feito, mas né, como é muro de arrimo, eu não sei até quando que aguenta, né? Se tem uma estatística, uma estimativa de quanto tempo dura, né? E sempre tinha que estar uma fiscalização olhando, a prefeitura olhando. A suspeita de que a queda do poste tenha sido causada por uma erosão no solo que abriu a cratera. Esse processo teria começado após o rompimento de uma tubulação de água, estrutura que, segundo a prefeitura, é de responsabilidade da Sabesp. Agora são 8 horas da noite, faz cerca de 12 horas que o acidente aconteceu. Neste momento não há nenhum homem trabalhando, apenas uma sinalização em volta da cratera com cones luminosos e fitas. A cratera se rompeu nesta altura da rua e o poste caiu. Mas foi a cerca de 100 metros para baixo que o seu Odail foi atingido por um cabo de energia que se rompeu. O prefeito Anderson Farias se manifestou nas redes sociais e classificou o caso como grave. Ele afirmou que o que aconteceu hoje na Vila Iracema é grave e não pode ser tratado como algo normal, e cobrou providências, dizendo que a Sabesp precisa dar respostas e assumir suas responsabilidades. Por meio de nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que o rompimento de uma tubulação, sob responsabilidade da Sabesp, provocou a erosão no local. Ainda segundo a administração, a instabilidade do solo causou a queda do poste, que aí sim atingiu um morador. A área foi isolada e equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, além de concessionárias como EDP e Comgás, foram acionadas para atuar na ocorrência. A Sabesp foi procurada, mas até o fechamento desta reportagem não deu retorno. Enquanto isso, familiares do seu Odail seguem angustiados. Ficou daquele jeito, com pouco isolamento. Agora mesmo a gente viu um carro subindo e retornando. Então, se é um motoqueiro, tem fios ali, né? Tem bastante fios ali. Então, eu sempre falo que é uma tragédia anunciada. E vai ter outra. E como o solo ele já vem de um tempo cedendo, a possibilidade de demais solo daqui para cá ceder é bem grande. Então, a gente precisa que a Defesa Civil venha aqui e isole total o local. Lucas, atualização, nós recebemos uma nota da Sabesp falando sobre o caso, eu vou ler a nota aqui para vocês. A Sabesp diz que lamenta profundamente o acidente ocorrido neste domingo aqui na Vila Iracema, em São José dos Campos, e diz que prestará toda a assistência necessária ao morador e que já está em contato com a família. A empresa iniciou a apuração dos fatos e providenciou manobras operacionais para manter o abastecimento de água da região. Enquanto os reparos de tubulação são realizados, os moradores já estão com a água restabelecida, mas até o momento ninguém da Sabesp trabalhando por aqui, Lucas. Valeu demais, Duda Vasconcelos, com as informações completas, imagens que chamam realmente a atenção, essas imagens de drone aí que a gente recebeu, né, Duda? Pelo tamanho da cratera e pela gravidade também da situação, esse poste acabou caindo, a fiação completamente espalhada e infelizmente essa vítima, estado gravíssimo, seu Odail, internado aqui no Hospital da Vila em São José dos Campos. A Duda segue acompanhando esse assunto e a qualquer momento, Duda, você volta, qualquer atualização que você tiver, você volta com mais notícias pra gente, tá? Obrigado a você e o Adonias Araújo aí pelo excelente trabalho. A gente acionou também a EDP, tá? A concessionária que faz a distribuição de energia elétrica ali na região. Estamos aguardando um retorno. Qualquer atualização, a gente volta a comentar com você de casa, tá?